Olá pessoal, eu sou o professor Vlad e no vídeo de hoje iremos trabalhar com regra de 3 simples. Pois bem, aqui nós temos 2 exemplos e como vocês podem observar, um está relacionado com a regra de 3 diretamente proporcional e o outro com a regra de 3 inversamente proporcional. O cuidado que temos que ter, ler o problema com atenção, montar as razões na maneira correta para que possa se identificar com facilidade se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Isso é muito importante, ok? Então temos o nosso seguinte problema. Se 4 operários tecem 200 metros de tecido por dia, quantos metros tecerão 6 operários? Então, eu tenho 4 operários tecem 200 metros. Eu quero saber quantos metros de tecido 6 operários irão tecer. Então, no momento que eu monto as proporções aqui, eu tenho que observar se elas são direta ou inversamente proporcional. Isso é muito importante para a realização do cálculo. Então eu tenho que fazer a seguinte pergunta: se eu aumentar o número de operários, o que vai acontecer com a quantidade de tecido? Se eu tinha 4 operários tecendo 200 metros, se eu botar mais operários, eu vou tecer mais tecido ou menos tecido? A tendência é, eu colocando mais operários, a minha metragem de tecido iria ser maior, não é? Vai ser maior. Então, eu aumentando o número de operários, eu aumento a quantidade de tecido. Então, o que eu tenho aqui? As setinhas vão para a mesma direção. Ó. Aumentei o número de operários, aumentei a quantidade de tecido. Então, esse problema aqui, ele é diretamente proporcional, pois aumentando o número de pessoas trabalhando, eu tenho uma quantidade maior de tecido. Então, o que temos que cuidar? Quando nós temos uma regra de 3 diretamente proporcional, as 2 razões aqui não se alteram. Vejam que elas estão na mesma posição, numerador e denominador. Ó. Então, diretamente proporcional, eu deixo as 2 da maneira como estão aqui. 4/6 sobre 200 sobre x. Ok? O que eu tenho que fazer agora? Cruzar as informações. Então, o 4 vai multiplicar o x, o 6 vai multiplicar o 200. Quanto é que dá essa multiplicação? 6 vezes 200? 1.200. O 4 aqui que estava multiplicando, ele passou dividindo, porque ele foi para o outro lado, mudou a operação. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, 1.200 que divide 4, eu tenho 300 metros de tecido. Então, vejam, aumentei o número de operários, aumentou a quantidade de tecido. Ok? Resolvemos a primeira. Agora vamos para o segundo exemplo. 6 operários levam 12 dias para executar uma obra. 4 operários, em quanto tempo farão o mesmo trabalho? Então, se eu tenho 6 operários que levam 12 dias para realizar essa determinada obra, o que vai acontecer se eu diminuir o número de operários? Eu vou trabalhar menos dias ou mais dias? Então eu tenho que ver, se eu botar menos pessoas, ó, diminuir o número de operários, a quantidade de dias trabalhada vai aumentar, porque eu tenho menos pessoas na obra, certo? Então eu tenho aqui uma regra de 3 inversamente proporcional ao número de operários. Diminuindo o número de operários, eu tenho mais dias trabalhados. E aqui agora temos que ter um cuidado. Diferentemente daqui, aonde que era diretamente proporcional, as
razões não se modificaram na hora de montar o cálculo, ó, numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador. Aqui, quando elas estão em sentido contrário, eu pego e inverto uma delas. Eu sempre inverto aonde está o x, mania minha, mas poderia inverter essa? Poderia. Se eu inverter essa daqui, aquela lá tem que ficar do mesmo jeito que está. Mas não, inverti a segunda, porque a mania minha de inverter aonde eu tenho x. Então vejam bem, ó, a primeira aqui, 6 sobre 4 eu repeti, numerador, numerador, denominador, denominador. A segunda lá eu inverti, ó. Quem era numerador virou denominador. Quem era denominador virou numerador. Agora eu cruzo as informações, correto? Então eu tenho 4 que multiplica x igual a 6 que multiplica 12. Então eu tenho 6 vezes 12 vai me dar 72. O 4 que estava multiplicando passou invertendo a operação, o inverso da multiplicação, divisão. 72 que divide 4, 18 dias. Então, diminuir o número de operários, se antes, nessa obra, com 6 operários eu levava 12 dias, diminuindo o número de operários, eu vou aumentar o número de dias trabalhados. Por isso, então, que esse segundo exemplo aqui, ele é inversamente proporcional. Ok? Espero que tenha ficado claro. Entrem lá no canal Pré-Prova Professor Vlad, se inscrevam, deem um like para ajudar o canal. Até a próxima!